Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Rodrigo Ângelos, eu sou fisioterapeuta e osteopata. Seja bem-vindo a esse meu canal aqui no Instagram, que é o canal do Descomplicando o Raciocínio Clínico nas Hérnias de Disco, onde a gente leva conteúdo de alta qualidade que mistura conceitos de prática clínica, experiência, sempre considerando as principais evidências científicas na construção do nosso raciocínio clínico prático que leva uma abordagem clínica eficiente de resultado para o seu paciente. E nesse caso de hoje, eu vou falar sobre uma paciente que teve sintomas clínicos de hérnia de disco que foram potencializados ou confundidos com herpes zoster. Então, o herpes zoster é uma alteração viral que pode se apresentar em várias partes do corpo, que geralmente acomete ou a raiz ou o tronco do nervo, e por isso que gera dor em faixas, em áreas do tronco principalmente, por afetar o tronco daquele nervo. Fica uma dor bem nevrálgica mesmo, com alto grau de incapacidade. O paciente precisa fazer um tratamento com um infectologista, tomar uma série de medicações para ter o controle viral dessa condição clínica. Só que nesse caso, eu vou explicar para vocês, a paciente, ela começou com uma queixa de dor na região anterior do quadril, como eu desenhei aqui, ó, uma dor nessa região aqui, acima do ligamento inguinal, tá aqui o ligamento inguinal, e por vezes essa dor também irradiava para anterior da coxa, mas não vinha para baixo do joelho, tá? Não vinha. Fazia aqui a patelinha para caracterizar bem, não descia para baixo do joelho. Essa paciente que tinha dor nessa região e tinha algum desconforto também nas costas, ela procurou dor na região anterior, inguinal e eventualmente na coxa, tá? E dor lombar associada, um histórico até de dor lombar em várias crises com travamento. Essa paciente procurou inicialmente um ortopedista, tá? Um médico, e a primeira conduta médica foi a ressonância nuclear magnética, né? Ressonância magnética. Na ressonância magnética, pôde-se observar uma hérnia de disco alta, tá? Mais ou menos a nível de L2, L3. O médico aplicou alguns testes clínicos, segundo ela, que ela não soube me explicar, mas não assumiu a possibilidade de ser uma hérnia de disco, tá? E foi para casa medicada e ela continuava com dor e um dia ela teve uma crise muito forte de dor e ela foi a uma emergência em um hospital. Nessa emergência do hospital foi suspeitado de ser uma hérnia de uma herpes zoster, tá? Aí depois, num segundo momento, ela foi a um hospital e aí entrou a suspeita de herpes zoster, tá? A paciente fez o exame de sangue porque ela não tinha, isso aqui é bem importante marcar, ela não tinha lesões cutâneas, que são aquelas bolinhas, fica aquela cicatriz, aquela casquinha, aquelas marcas cutâneas, ela não tinha lesão cutânea. E os médicos, assertivamente, não se diagnostica herpes zoster só pela lesão cutânea. Tu precisa fazer alguns exames de sangue, analisar algumas outras variáveis, história clínica, e ela já tinha história clínica de ter tido herpes zoster outras vezes, herpes na boca, enfim. Então, fizeram-se o exame, e aí entra uma primeira coisa que foi, talvez, um ponto a ser raciocinado. O exame que se faz, ele é um exame de imunoglobulina. Aí, o IgG e o IgM, tá? Eu não sou um profundo conhecedor disso, mas geralmente
O IgM, ele determina a memória, se o paciente já teve aquela condição, e o IgG, se ele está com aquela condição, que é um fator mais presente. Nesse caso aqui, o IgG deu negativo e o IgM deu positivo, tá? Ou seja, ela tinha uma memória para herpes zoster. Mas o diagnóstico médico é que ela estava com herpes zoster, mesmo sem ter queixas para essa região cutânea, sem ter lesão cutânea, melhor dizendo, mantendo a queixa. Iniciou-se com o tratamento medicamentoso para herpes zoster. Segundo ela, né, tratamento à base de corticoides, enfim, segundo ela melhorou, diminuiu bastante o quadro de dor, mas ela ainda, passado 2 meses, 3 meses do início do tratamento, ela permanecia com o quadro de dor. Quando ela chegou para mim aqui por indicação, o que a gente faz? Né? A gente suspeita sim da hérnia de disco, mesmo que ela tenha um diagnóstico médico de herpes zoster, que inclusive tenha sido resultado positivo ao tratamento medicamentoso. Tá? Por que a gente suspeita da hérnia de disco? Primeiro, a gente tem um exame que sugere uma hérnia de disco alta, L2, L3, e essa área de apresentação dos sintomas, ela é uma área que pode ter o envolvimento com as raízes de L1 e L2, tá? Principalmente. L3 a gente já pegaria um segmento mais baixo, tá? Mas como a gente tem um envolvimento de raiz possível de L2, a gente pode considerar isso. Apresentação clínica. Queixa, sintomas em área sempre de dermátomo ou miótomo, tá? Então a gente tem uma apresentação clínica em área de mais ou menos dermátomo. Por que mais ou menos dermátomo? Porque cientificamente é isso que a gente vê da literatura. O dermátomo, ele é um mapa cutâneo de apresentação topográfica sensitiva que representa determinados níveis de raízes neurais que formam os nervos espinhais periféricos. Há uma variação dessa apresentação entre os seres humanos, de acordo até mesmo com determinadas áreas do mundo, assim como se fossem diferentes variações da espécie, né? E esse é um dos motivos que faz com que os dermátomos eles não têm uma acurácia diagnóstica de apresentação alta para a construção do diagnóstico de um paciente com hérnia de disco, raciocinando em cima de sintomas em área de dermátomo. Os dermátomos eles podem se sobrepor, eles podem ter uma variação de apresentação, então a gente precisa considerar a área D. Eu não estou sendo menos específico, eu estou sendo a quantidade de especificidade que eu realmente posso ter quando eu falo de dermátomo, tá? Então a gente precisa considerar isso. E aí o que a gente faz quando a gente tem uma história clínica que ela é compatível? Eu preciso aprofundar no exame físico, tá? Eu costumo dizer que uma história clínica compatível ela tende a representar 80% do diagnóstico já, né? Em vários casos. Principalmente aqueles casos que os pacientes já citam que eles não conseguem cumprir determinadas tarefas porque eles têm um excesso de tensão neural, pelo nível de dor, pelo nível de incapacidade, pelo perfil de apresentação de sinais e sintomas, a gente já consegue mais ou menos determinar pela história clínica que esse paciente ele tem uma alteração neural e pode ser por uma radiculopatia ou por uma dor radicular em virtude de uma hérnia de disco. Então eu tenho uma história clínica bem compatível, eu vou para o exame físico. O exame físico, ele tem que ser realizado principalmente os testes provocativos, tá? E a gente sabe que existem os testes provocativos para as raízes mais baixas, L5 e S1, até cogitando L4 nesse processo, e eu tenho também os testes provocativos para as raízes mais baixas, principalmente L3, L4 e L5, tá? O que determina o teste provocativo e por que tem essa diferença, Rodrigo? Porque essas raízes vão dar, originalmente, formar diferentes nervos. Raízes mais baixas vai formar o nervo isquiático, né?
e raízes mais altas vai formar o nervo femoral. Como os testes provocativos eles partem de um estiramento neural, na sua tensão, na colocação em tensão, tentando provocar a função daquele nervo, eu preciso sempre considerar isso. A diferença de nível e a diferença de apresentação de sinais e sintomas. Um paciente que tem uma compressão, uma irritação da raiz mais média alta, que irrita o nervo femoral, onde é que a gente pode imaginar que os sintomas estarão? Na região posterior da coxa ou na região anterior da coxa? Onde é que o nervo femoral dá a função sensitiva e motora? Né? Então, queixas anteriores da coxa, até mesmo na face medial da canela, eu preciso sempre suspeitar do nervo femoral. E posterior da coxa e sintomas abaixo do joelho, panturrilha, fibulares, eu preciso suspeitar do isquiático. E aí eu vou usar testes provocativos específicos para cada um desses segmentos. Se você tiver dúvidas aqui, tem inúmeros vídeos que eu explico sobre testes específicos para essa região. E a partir daí eu vou construindo o meu funil, né? Onde eu vou construindo o meu diagnóstico de exclusão e o diagnóstico diferencial. Excluir outras condições e diferenciar para tentar entender o que está mais ou menos acontecendo ou quais são os tecidos mais envolvidos. E nessa paciente aqui, ela teve um teste provocativo positivo para o nervo femoral, que é o teste de estiramento nervo femoral, que reproduziu os sintomas para anterior da coxa, e a gente tratou mais ou menos nessa linha, aplicando manipulações, mobilizações de abertura de forame, de melhora da unidade funcional vertebral a nível médio alto, para proporcionar uma melhor função entre sistema vertebral, faceta articular, né, mecânica óssea, disco intervertebral, sistema neurológico e vascular, porque tudo isso está envolvido num caso de um paciente com sintomas ativos para hernia de disco. Principalmente essa paciente que já tinha sintomas de 2 a 3 meses, já beirando uma condição mais crônica e saindo de um quadro já agudo, onde pode ter sido tratado pela medicação ou pelo tempo. Mas Rodrigo, o zóster e a hérnia, onde é que está essa história aí? De duas uma. Ou essa paciente ela tinha uma alteração puramente da hérnia, gerando o quadro clínico, e esse exame de sangue foi mal interpretado, como mais ou menos eu raciocinei aqui, e o efeito do corticoide e o tempo melhorou essa paciente, ou não, eu tenho uma hernia de disco e irritação de raiz associado concomitantemente a essa alteração do zóster, que trata-se o zóster com corticoide, que já pode ter um efeito na raiz pela hernia de disco, o tempo melhora as duas condições, mas essa paciente não fica melhor por completo em virtude ainda de algumas adaptações funcionais em virtude da hernia de disco, que daí entra o nosso trabalho, de tentar melhorar o funcionamento neural. Mesmo que a gente não tivesse uma hernia de disco, fosse um caso extremamente só de herpes zoster positivo, o nosso trabalho teria que ser mais ou menos nessa linha. Tratar a função do nervo que foi prejudicado em virtude desse acometimento viral sobre o nervo. Então a gente vai usar condutas de abordagem neurodinâmica, melhorando a função da unidade funcional vertebral, como já citei anteriormente, com ou sem a presença de hernia de disco. Os testes provocativos, nesse caso, diagnosticam só a hérnia ou também eles podem ser provocados por conta de uma sequela do zóster ou uma ativação ainda do zóster sobre o nervo? As duas possibilidades são reais de diagnóstico. Mas o que a gente tem que pensar? Que a realidade é que há uma alteração neural e que eu preciso tratar essa alteração neural. A paciente está diagnosticada pelo médico e fazendo acompanhamento e sendo medicada. O nosso trabalho como fisioterapeutas, osteopatas, é melhorar a função desse nervo dentro da condição clínica presente atual que o paciente permite. Eu não posso proporcionar condutas além do que ela pode receber, mas também não vou ficar alisando o paciente, como eu digo, né? Eu vou tentar entregar para ele uma abordagem clínica que realmente o ajude nessa condição clínica. Tá bem?
Esse é um pouco do raciocínio clínico desse caso. Foi o primeiro caso que eu atendi com essa possibilidade, mas que quando a gente tem um raciocínio clínico eficiente, descomplicado, pautado na ciência, com boas ferramentas, habilidades que nos façam construir um diagnóstico de exclusão e diferencial adequado, eu trato. Eu trato a condição neural. Eu consigo separar e entender o que o paciente precisa receber, ele recebe e ela melhora. Essa paciente aqui, já atendi ela há bastante tempo, então essa paciente já teve alta, ela está 100% e já retomou a sua rotina de vida normal. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado de mais esse estudo de caso. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui nos comentários. Não deixe de curtir a nossa página aqui, passar a seguir a página, acompanhar a gente. Lembrando que a gente também tem um canal lá no Instagram que leva sempre conteúdo de qualidade todos os dias para que vocês cresçam profissionalmente e, acima de tudo, melhorem o seu raciocínio clínico para que ele seja de uma forma descomplicada e pautada na ciência. Até o próximo vídeo.